Olá, bem-vindos ao canal, se inscreva e deixe um like. Mangá de hoje: Labirinto Insuportável. O mangá começa com a narração de Sayoko dizendo que sua amiga Noriko a convidou para uma trilha de caminhada. Sayoko conta que sua amiga estava preocupada por ela se recusar a ir para a escola. Sayoko diz gostar de montanhas, então concordou, pois de qualquer jeito ela gosta mais de montanhas e bosques do que praia. Sayoko completa sua narração dizendo que era um pouco irônico então, que as montanhas fossem o último lugar da Terra que ela iria ver. Noriko se vira para Sayoko e pergunta à garota se ela quer fazer uma pausa. Sayoko confirma. Então as duas param para descansar um pouco. Noriko diz para Sayoko que os amigos estão preocupados com ela e pergunta por que ela parou de ir para a escola. Sayoko diz que não tem um motivo de verdade. Noriko diz que imagina se não tem nada a ver com a Hiromi, já que ela diz coisas tão idiotas. Sayoko diz que não tem nada a ver com isso. Noriko continua dizendo que Sayoko até cortou seu cabelo depois daquilo que aconteceu e começou a agir estranhamente. Sayoko responde que só estava de saco cheio de pentear o cabelo o tempo todo e não tem mistério. Noriko continua com suas perguntas querendo saber se é só isso. As duas voltam à trilha e Sayoko pergunta se Noriko só a chamou ali para falar de sua vida. Noriko responde que a garota acertou e diz para ela voltar para a escola depois das férias de verão. Sayoko diz que não sabe se vai voltar e completa dizendo que Noriko é muito teimosa. Depois de caminhar por mais algumas horas, as duas param em um beco sem saída. Após olhar o mapa, Noriko diz que é estranho pois parece que saíram da trilha, mas ela não sabe aonde. Sayoko pergunta se elas estão perdidas. Noriko diz que também não é assim pois elas estão em uma montanha, é só descer e não pode ser difícil. Sayoko pergunta se a garota tem certeza disso. As duas garotas andam um pouco e encontram uma espécie de templo. Noriko diz que isso é bizarro e assustador. Sayoko diz que é estranho estar no meio do nada. Noriko diz para Sayoko olhar para o lado, tem monges em treinamento. Noriko chama os monges pedindo por informação. Após ficar em silêncio, os monges continuam seu caminho. Noriko diz que isso foi muito esquisito. Sayoko pergunta qual o plano agora. Noriko diz que já são 4:30 e isso não é bom pois ela não foi preparada para acampar. Sayoko então diz para elas saírem dali. As duas passam por uma cachoeira e veem que os monges estão treinando. Atrás das garotas, um monge se aproxima. Ele pergunta se elas estão perdidas, e diz que é surpreendente elas estarem ali pois essa região é sagrada e isolada do mundo exterior. Ele completa dizendo que não é fácil entrar ali, tão quanto é difícil sair, e de vez em quando andarilhos como elas se perdem por essa região. O monge diz que elas não podem descer a montanha tão tarde e pergunta por que elas não dormem no templo essa noite. As garotas conversam entre si e acabam por aceitar a oferta. Enquanto andam pelo templo, Noriko pergunta ao monge a qual seita o templo pertence. O monge diz que o templo é originário do budismo esotérico, mas seus ensinamentos específicos são únicos. Noriko então pergunta se é uma seita nova. O monge responde que eles já existem há muito tempo para serem considerados novos. Eles andam pelos corredores do templo e chegam a uma sala. O monge diz que nesta sala estão as pessoas que não são seguidores. O monge diz que as pessoas aflitas vão até ali em busca de bem-estar espiritual. E a meditação dali cura as feridas. O monge pergunta às garotas se elas são colegiais e diz já que elas estão ali, ele pergunta se elas se importariam de meditar um pouco antes de ir embora. Noriko confusa pergunta como ele sabe que elas são colegiais e diz que as duas são física e espiritualmente saudáveis. O monge então pergunta a Sayoko se ela aceita meditar. A garota então diz a Noriko por que elas não tentam. Afinal estão de férias mesmo.
Sayoko em narração diz que na manhã seguinte as duas acordaram às 3 em ponto e começaram sua meditação. Em sua meditação Sayoko vê duas garotas conversando no colégio. Hiromi e Kazumi. As garotas conversam dizendo que a Sayoko é muito linda e inteligente por fora, mas por dentro ela é horrível e pode-se ver pelo rosto dela. Sayoko volta a narrar dizendo que as palavras de Hiromi bastaram. Sayoko diz que essa foi a única vez que ela ouviu falarem mal dela. A garota diz que paranoia não precisava de motivo, e se pergunta se ela realmente é horrível por dentro e se tinha algum sinal disso em seu rosto. Sayoko diz que lutou e se debateu contra seus pensamentos mais íntimos. Sayoko diz que esse esforço era antinatural e até mesmo fútil. E ela diz que se tornou cada vez mais autoconsciente. Na meditação Sayoko começa a entrar em desespero dizendo que estão todos a olhando e ela começa a implorar para pararem de olhar para ela. Sayoko finalmente acorda da meditação. Mais tarde Sayoko e Noriko vão para o quarto e uma garota diz a elas que será a colega de quarto das duas a partir de agora. A garota diz que seu nome é Aya Kuramoto, e já está ali há 2 meses. Noriko diz que já está ali há 1 dia e já está querendo sair. Sayoko pergunta a Kuramoto por que ela está meditando. A garota responde que foi até ali curar sua antropofobia, ou é isso que ela diz aos monges. Kuramoto diz que na verdade está ali para procurar seu irmão. Noriko pergunta o que houve com o irmão da garota. Kuramoto então diz que já faz 5 anos que seu irmão está desaparecido há 5 anos. Kuramoto diz que leu o diário de seu irmão e encontrou algo sobre essa religião que ele estava seguindo. A garota diz que achou que encontraria seu irmão ali. Então ela se inscreveu para a meditação. Kuramoto diz que procura seu irmão desde então, mas não o encontrou ainda. Se passam mais um dia. Noriko está varrendo o chão do templo e pergunta para Sayoko por que elas não vão embora dali amanhã. Noriko olha para o lado e percebe que Sayoko não está ali e a garota se pergunta para onde ela foi. O monge está conversando com Sayoko, e ele diz que o coração parece aflito e pergunta à garota se ela está sofrendo. O monge diz que o mundo secular é um mundo de Maya. A desilusão. O monge então diz que Maya é sofrimento e só cortando seus laços com Maya você poderá alcançar a paz de espírito. O monge continua dizendo que Sayoko faria muito bem se juntando a eles. O monge diz que a hesitação é desnecessária, diz que não é só ela que o Fumeikyo pode salvar e que esses são treinados para apaziguar qualquer crise humana. Sayoko diz que precisa pensar um pouco sobre isso. O monge apenas diz que está ótimo. Sayoko anda pelo templo até seu quarto. Sayoko escuta alguns monges conversando. Um dos monges diz que essa noite alguns monges entraram em meditação eterna. E que acontece uma vez a cada 3 anos. 100 monges, todos eles seguem para a tranquilidade juntos, e que já dá para ouvir que o treinamento já está chegando ao clímax. Sayoko se pergunta o que os monges querem dizer com meditação eterna. Os monges continuam conversando dizendo que até alcançar a meditação eterna os monges sofrem um sofrimento excruciante, e que aparentemente pouco antes eles alucinam que viraram Buda. Sayoko então vai direto para seu quarto. Os monges iniciam a peregrinação para a meditação eterna. Sayoko, Noriko e Kuramoto observam tudo atentamente. Kuramoto pergunta às duas garotas se elas já ouviram o termo múmia budista. Kuramoto diz que também são conhecidos como Budas vivos, são monges em meditação que se tornaram múmias em vida. Noriko diz que já ouviu falar em monges que ficam enterrados em uma urna e enquanto eles estão vivos tocam um sino. A garota diz que é assustador e pergunta qual o problema nisso. Kuramoto diz que depois do que Sayoko as contou sobre entrar em meditação eterna é sobre ser doloroso e sobre virar Buda. Kuramoto diz que para elas darem uma olhada em como os monges estão esqueléticos e isso não é um jejum normal. Noriko diz que não entendeu o que a garota quer dizer. Kuramoto diz para as garotas que os monges estão indo para algum lugar. E ela diz que podem a chamar de paranoica, mas isso pode explicar o desaparecimento de seu irmão, e enquanto arruma suas coisas Kuramoto diz que está saindo. Noriko diz que elas não podem sair à noite. Kuramoto diz que é melhor que as duas garotas fujam dali assim que puderem, pois se ficarem ali muito tempo, pode ser que nunca saiam. Pois os monges chamam isso de cura da alma, mas o objetivo deles é transformar todas elas em seguidoras.
Enquanto sai do quarto, Kuramoto diz que está avisando especialmente Sayoko. Noriko diz que para a garota esperar, pois elas também vão junto. As garotas saem do templo. Kuramoto diz para as garotas manterem distância dos monges. As garotas ficam sem caminho pois não tem outra trilha. Kuramoto vai pela mata densa mesmo. Noriko diz que podem ter cobras venenosas. Kuramoto diz que não se importa e Noriko pode ficar aí se quiser porque ela vai assim mesmo. Mesmo correndo, as garotas perdem os monges de vista. Alguns monges veem que as garotas estão fugindo, mas o líder do templo diz para deixar elas em paz. Pois se elas querem viver a ilusão secular, a escolha é delas. Na escuridão, as garotas entram por uma caverna. Kuramoto diz que elas perderam completamente os monges. Elas encontram uma grande estátua de Buda. Noriko diz que foi por ali que a luz das tochas dos monges sumiram. Sayoko encontra as tochas apagadas no chão. Kuramoto então diz que isso explica o sumiço. Noriko avista uma estranha porta atrás do Buda. Kuramoto corre até a porta e percebe que está aberta. Noriko diz que sem chance delas entrarem ali e pergunta se Kuramoto vai entrar. Irritada, Kuramoto diz que as garotas estão por conta própria e ela irá em busca de seu irmão. Em narração, Sayoko diz que é claro que elas seguiram Kuramoto e no fim das escadas encontraram um corredor estreito que parecia continuar para sempre, quem sabe por quanto tempo andaram. Noriko diz estar muito frio e Kuramoto diz que o corredor está ficando ainda mais estreito. Sayoko diz para as garotas olharem algo à frente. Enfileiradas de cada lado do corredor, uma infinidade de múmias budistas faziam sua eterna vigília. Kuramoto diz que sabia e diz que todas as múmias parecem antigas, mas aposta que todas são da mesma seita, e há tantas, e eles devem praticar esses rituais há centenas de anos. Mumificar-se em pé não devia ser um feito pequeno. Kuramoto completa dizendo que os monges atingiram o nirvana em pé. A garota se pergunta por que eles precisam fazer isso em grupo. Noriko se vira para Kuramoto e diz que é melhor elas voltarem agora. Kuramoto se vira irritada e diz que não vai embora pois seu irmão deve estar em algum lugar por ali. Sayoko diz em narração que ela e Noriko acharam que não tinham escolha a não ser seguir a Kuramoto. Kuramoto diz que elas estão ferradas pois o corredor se divide em dois e gira como um labirinto. Em narração, Sayoko diz que um labirinto assustador cheio de múmias, e quanto mais longe elas avançavam, mais recentes eram as múmias. Até que Kuramoto grita dizendo que encontrou seu irmão. Kuramoto diz que finalmente encontrou seu irmão e pergunta como tiveram coragem de fazer isso com ele. Chorando, Kuramoto diz para Noriko e Sayoko que ela quer ficar ali um pouco e elas podem continuar sozinhas. Noriko diz que elas não vão deixar ela. Mas Kuramoto, enquanto entrega a lanterna, diz: por favor, eu quero ficar sozinha. Sayoko diz que para Noriko que elas precisam sair dali rápido. Noriko diz que não dá. E que ela também quer sair dali, mas não sabe como, e esse lugar é um pesadelo. Noriko pergunta a Sayoko se ela acha que elas conseguirão sair, pois elas estão andando há muito tempo já, e esse labirinto deve percorrer toda a montanha e quem saberá até onde vai. Em narração, Sayoko diz que elas perceberam que estavam completamente perdidas, e fugir a essa altura seria um milagre. Noriko diz estar com muito frio. Sayoko começa a gritar e começa a entrar em pânico e se ajoelha no chão desesperada chamando por Noriko. Sayoko diz que não aguenta mais. Noriko, também entrando em desespero, diz para Sayoko não desistir. Sayoko, de cabeça baixa, diz a Noriko que tem algo para confessar. A garota começa a dizer que o motivo dela ter parado de ir ao colégio é por ela ter medo de pessoas. Sayoko diz que não consegue aguentar pessoas olhando. Todos na escola e todas as pessoas na rua a causam terror. Noriko pergunta qual o problema e do que ela está falando. Sayoko diz que todo mundo fica olhando para ela e agora elas estão sendo castigadas e sendo castigadas por abandonar a Kuramoto. A garota, em pânico, diz que ela tem sido uma pessoa horrível. Sayoko coloca as mãos sobre a cabeça e diz que pode sentir as múmias, os olhares das múmias sobre elas as sufocando.
Noriko diz para Soyoko não ser boba e pergunta como as múmias podem estar olhando para elas e tentando tranquilizar sua amiga. Noriko diz que é apenas a imaginação dela. E com um sorriso escondendo seu medo diz para Sayoko olhar para as múmias. Pela última vez Sayoko diz em narração. Sem querer nós tínhamos ido até a parte mais terrível do labirinto. O olhar dos vivos. Olhares curiosos daqueles que haviam acabado de entrar em sua meditação eterna. Éramos a alucinação deles, e se pergunta a Sayoko enquanto grita internamente para por favor, que não olhem para ela. Finalizando aqui o capítulo. Obrigado por assistir.